Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e toda a região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje segundamos, começamos a semana como deveria ser, porque a gente vai falar de relatório Focus, um dos poucos indicadores que saíram hoje na nossa agenda, então a gente vai explicar para vocês tintim por tintim do que muda, o que não muda no relatório Focus. Vamos também falar de inflação, o que pressiona o seu bolso, o que trouxe alívio, o que não trouxe também. Então a gente vai passar por esses assuntos, né? Não é a inflação oficial ainda, é o IGPDI, mas ele normalmente é divulgado antes e traz já até essa perspectiva, o que esperar mesmo da inflação oficial aqui do Brasil. E tá todo mundo de olho no pacote. Calma, gente, é o pacote contra o tarifaço e a gente vai falar sobre essas medidas que estão sendo esperadas e devem ser anunciadas oficialmente até terça-feira. Antes de passar por todos esses assuntos, já vou chamar a nossa agenda aqui, porque hoje ela tá bem curtinha, mas está bem recheada de indicadores do Brasil, porque tirando o feriado do Japão, do Dia das Montanhas, que podia ser feriado aqui também, mas tirando, né, a gente não tem feriado em agosto, pelo menos aqui em São Paulo, a gente podia pegar emprestado o Dia das Montanhas lá do Japão, porque hoje ficou o mercado fechado por lá. De resto, só tem Brasil na agenda. 5 horas da manhã saiu o IPC-FIP da primeira quadricemana de agosto, então aquele IPC semanal. Também saiu o IPCS da FGV, que é o Índice de Preços ao Consumidor, também semanal, também na primeira quadricemana de agosto. Relatório Focus, que já contei para vocês que apareceu pela nossa agenda, toda segunda-feira ele pinta por aqui. E a gente vai contar para vocês o que mudou aí essa semana. E às 15 horas no Brasil também sai a balança comercial, só que aqui a balança comercial semanal. Hoje só tem indicador semanal na agenda, se vocês perceberam. Tá bem fraca a agenda de indicadores, mas tem Gabriel Galípolo falando agorinha às 11 horas da manhã. Já tem até algumas declarações dele aqui. Se pintar alguma coisa importante, eu conto para vocês. Mas antes disso, vou devolver lá para a redação. Na verdade, vou jogar, né? Não tô nem devolvendo porque ainda não foi. Vou jogar lá para a redação para dar bom dia para o Diego. Bom dia, Diego, como é que você tá? Como é que fechou o mercado sexta? Como é que sextamos? Como passou o fim de semana? Tudo bem com você? Tudo certo por aqui, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência, muito bom dia para minha queridíssima equipe de telespectadores fiéis, que o Theo aqui já tá estranhando, também estranhei, tem alguns queridos que estão sumidos, mas enfim, bom dia para Alice Longo, bom dia para o próprio Theo. Bom dia para o Ricardo, lembrando que hoje tem Corinthians. Bom dia para Neraci Miranda, para o Diego Bonari, enfim. Bom dia para todo mundo, prazer estar aqui com vocês mais essa segunda-feira, segundamos, início de semana. Pois bem, vamos para o nosso fechamento? O Ibovespa fechou a sexta-feira com uma queda de 0,45% e abaixo dos 136 mil pontos. Mesmo assim, garantiu uma alta de mais de 2% na semana, o melhor desempenho desde julho. No mês de agosto, o Ibovespa apresenta uma alta de 2,14%. Lembrando que a gente ainda está na metade do mês, né? Já no ano, a alta é de quase 13%, 12,99% para ser mais preciso. Na sessão de sexta-feira, a Petrobras decepcionou com lucros e dividendos menores do que esperado pelo mercado, o que levou as ações a caírem. Vale, grandes bancos, empresas como Braskem e Eletrobras limitaram a perda, deram uma segurada. Já entre as maiores quedas estão a Rumo, Lojas Renner e Asas. No cenário político, o destaque fica para possíveis mudanças no apoio de Bolsonaro a Tarcísio em 2026 e, não só, mas também falas de Lula sobre Donald Trump ficaram no radar dos investidores. O governo prevê impacto limitado das novas tarifas dos Estados Unidos, mas promete compensações e maiores explicações até terça-feira. Débora? Vamos entender quais são essas compensações, né? Porque o impacto do tarifaço ele já está meio que metrificado, está todo mundo já sabendo o que esperar desse impacto das tarifas dos Estados Unidos impostas aqui às exportações brasileiras. Tem alguns setores que já saíram, né, que estão naquela lista de quase 700 exceções, então não vão ter tarifas adicionais, vão ficar com aquela tarifa mínima
de 10%. Tem alguns outros setores que ficam numa tributação, numa tarifação, na verdade, diferente por setores específicos. Então, ali também é uma outra lista. E a gente tem os que caíram no tarifaço adicional e que totalizam uma tarifa de 50% de exportação. Então, que exporta daqui para lá ou de importação dos Estados Unidos, entra mais caro lá no país norte-americano. Então, a gente tem esses setores que devem ser impactados. E alguns setores, inclusive, que trabalham com produtos perecíveis. Se a gente pegar as frutas, os pescados, né, a gente exporta muito peixe, muitos pescados lá para os Estados Unidos. Ainda, né, teve um certo ponto ali, porque o acondicionamento é um pouco diferente, você tem como congelar. Inclusive, eu estava até vendo uma matéria hoje de manhã que falava, né, porque o tarifaço ia começar no dia 1º de agosto. Aí ele foi jogado para o dia 6, né? Então começou no fim da semana passada. E aí os exportadores, eles estavam correndo contra o tempo, porque o que entrasse nos Estados Unidos antes do dia 6 ia entrar com a tarifa antiga, com a tarifa de 10%. Então esses setores que estão sendo mais afetados, que ficaram com a tarifa maior, que ficaram com a tarifa adicional, estavam correndo contra o tempo, com logística, tentando usar avião para exportar o mais rápido possível para entrar com a tarifa antiga. Só que nem todos os produtos têm como fazer isso. Primeiro, porque tem acondicionamento, porque tem safra. Se a gente vai falando de fruta, fruta é perecível. Se a gente vai falando de outros produtos que também são perecíveis, né? O café, de certa forma, também. Então, você tem uma limitação desse prazo, ou você não consegue colher antes. Então, tudo isso acaba deixando alguns setores com mais vulnerabilidade também às tarifas. E aí, o que é o plano? O que deve ser anunciado até terça-feira? O que está sendo estudado para ser anunciado, as medidas que estão sendo estudadas para serem anunciadas contra esse tarifaço, ou para ajudar esses setores? Porque como tem setores que vão ser mais afetados mesmo, eles vão precisar de algum suporte, seja crédito um pouco mais barato, ou alguma forma de compensação ali na parte de PIS, COFINS. Isso também está sendo anunciado pelo menos está sendo estudado pelo menos por um tempo, porque você também não pode pegar um setor, esse setor faz parte da lista de produtos afetados para os Estados Unidos, e impor aquele pacote para todas as empresas daquele setor. Porque se a empresa não exporta para os Estados Unidos, ela não vai ter esse problema, não vai ter esse impacto na sua produção. Então, o que está sendo estudado é que cada setor seja visto individualmente, com os seus impactos, e dentro desse setor, cada empresa também tendo ali uma avaliação individual se ela está sendo impactada ou não por essa tarifa de importação dos Estados Unidos. Então, essa é a medida que está sendo estudada e algo que já está sendo falado aqui há algum tempo, né? A gente tem um impacto ali que deve acontecer de forma geral no nosso PIB, então pode ter um impacto ali. Isso quando foi anunciada sem as exceções, tá? O tarifaço, quando ele foi anunciado sem as exceções, tinha uma métrica ali que deveria afetar 0,3% do PIB. Com as exceções, isso já acaba impactando um pouco menos. Só que vão ter setores que vão sofrer bem mais. Tem setores que exportam, por exemplo, alguns móveis para os Estados Unidos, que são móveis específicos para o consumidor de lá. Então, tem uma série de especificidades. E aí, cada setor precisa ter uma medida adequada para a sua necessidade. Até porque você não vai generalizar, né, isso de uma forma arbitrária também. Então, o estudo é que cada setor tenha uma medição de impacto e alguns créditos, algumas possibilidades voltadas especificamente para aquelas empresas que estão sofrendo com o tarifaço. Mas também, não, pelo que tudo indica, não vai ser assim, damos o crédito sem nada em troca, algo assim. Deve ter, né, uma contrapartida pelo menos de manutenção de emprego, algo que tem ali também uma contraparte da empresa que está recebendo aquele benefício, aquele, né, crédito subsidiado, ou até mesmo alguma postergação de impostos, dependendo do caso. Isso, o detalhe ainda não foi anunciado. O que a gente está sabendo aí é o que está sendo estudado. Mas aí faz sentido mesmo, porque cada setor realmente acaba tendo suas especificidades e aí você trata as empresas ali dentro daquele setor de uma forma quase que pontual.
né? Então você não traz um crédito subsidiado para todo mundo, né? Você tem ali essas medidas pontuais enquanto tiver o tarifaço vigente, quem sabe, né, muda, pode ser que o café saia, pode ser que o setor de carne bovina saia, existe uma grande pressão para isso. Então, o estudo é que seja feito para cada um dos setores de forma realmente individualizada e aí o impacto deve ser um pouco menor e o objetivo também é a preservação de empregos, porque é uma grande preocupação, inclusive em outros países da Ásia. Existe também muita essa preocupação, Sri Lanka, Camboja, que são grandes produtores têxteis e que estão sofrendo com as novas tarifas também impostas pelos Estados Unidos, que haja um grande desemprego nesse setor têxtil, que vive basicamente de exportar para empresas lá dos Estados Unidos. Então, existe toda essa preocupação também com a manutenção do emprego, que é muito pertinente. Então, o anúncio deve vir algo dessa natureza, e aí quando a gente tiver o anúncio oficial, a gente traz todos os detalhes para vocês, mas aqui a gente começa a ver justamente essa movimentação para reduzir esse impacto nas empresas, principalmente pequeas empresas, né, que acabam sofrendo um pouco mais, não conseguem absorver tanto o impacto quanto empresas maiores, que devem ter aí a sua operação impactada pelo tarifaço do Laranjão. Mas voltando aqui para o Brasil, quer dizer, a gente nem saiu tanto do Brasil, agora vamos falar de inflação, porque sexta-feira eu prometi, não entreguei. Mas aqui no Mercado Investimentos promessa é dívida, então hoje, sexta não, quinta, né? Porque sexta vocês ficaram com um filminho, pipoca e cinema. Mas aí na quinta-feira eu tinha prometido IGPDI e não contei para vocês o que pressionou o bolso. Então, Diego já está na redação para contar para a gente. Diego, como é que foi o IGPDI de julho, hein? Pois é, Débora. O dado ele foi divulgado na quinta-feira, dia 7 de agosto, pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE-FGV. E o Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, é um dos vários indicadores de inflação que o IBRE-FGV calcula, né? Assim como o IGPM, o Índice Geral de Preços Mercado, que é o índice que a gente costuma falar bastante aqui no Mercado de Investimentos, o IGPDI é uma média ponderada de 3 outros índices, na verdade, né? Então, dentro do IGPDI está o Índice de Preço ao Consumidor, o Índice de Preço ao Produtor e o Índice Nacional da Construção Civil. A diferença entre esses indicadores, IGPDI, IGPM, etc., tudo mais, está na cesta de consumo e nas datas de coleta dos dados. Enfim, toda essa explicação para falar que IGPDI de julho apresentou novamente uma deflação. Foi uma queda de 0,07% no mês, o que significa que, na média, os preços ficaram um pouquinho mais baixos em relação a junho. Em 12 meses, o índice já registra uma alta de 2,91%. A queda nesse mês foi puxada principalmente pelos preços no atacado, ou seja, pelos custos que vêm antes dos produtos chegarem na prateleira dos mercados. Isso pode ser um sinal positivo para frente, já que quando os insumos barateiam, existe chance de recuo nos preços para o consumidor final. Ou seja, um pequeno alívio, mas ainda assim um alívio. Débora? Vamos ver esse pequeno alívio aí no nosso bolso no IGPDI de julho, que traz, né, algumas expectativas para a nossa inflação oficial, que está para ser divulgada também. Então, tem já uma grande expectativa para o IPCA e o IGPDI acaba vindo antes e trazendo já algum norte, né, alguns ventos vindos aí já do IGPDI. Então, vamos ver aí como é que foi o comportamento do IGPDI nesse mês de julho e o que realmente contribuiu com isso. Porque no mês passado, né, a gente falou que teve uma desaceleração da queda, a queda aconteceu, mas foi numa magnitude muito menor, porque no mês passado o IGPDI, no geral, tinha caído 1,80%. E agora, em julho, caiu 0,07%. Isso porque o índice de preços ao produtor, que a gente fala, o índice de preços atacado, por isso que ele é IPA aqui, ele caiu menos, né? Então, era ele que estava puxando aquela queda tão forte que a gente viu acontecer no mês passado e também aconteceram em meses anteriores. Tinha sido 2,72% no mês passado e agora só 0,34% de queda. Então, uma queda, mas uma queda menor dos preços ao produtor. Na parte de IPC, que é o que mais interessa para a gente, não que o preço ao produtor não interesse, porque em algum momento isso também chega na gente, claro que não na mesma escala, mas chega uma parte dessa queda ou uma parte da alta dos preços ao produtor, acabam chegando e sendo repassados aos preços ao consumidor aqui. Mas o que normalmente a gente olha, inclusive para esperar alguma coisa do IPCA lá no final,
é o IPCDI, que é o preço ao consumidor. Então aqui a gente sai de uma alta de 0,16, também uma alta menor, e tem uma aceleração para 0,37. Isso também contribui na hora que a gente coloca os pesos e pondera para que a gente tenha uma queda menor no IGPDI de julho. Já o INCC-DI, né, o Índice Nacional da Construção Civil, teve aumento de novo, sai de 0,69 para 0,91 nesse mês. Então, uma aceleração dos preços da construção civil. A gente tem visto a construção civil tendo aumento de preços quase todo mês, né? Então, nos meses passados a gente viu também o INCC subindo, mas agora ele subiu muito mais. E uma das coisas que tinha puxado muito aí o INCC era justamente os preços, né? Puxaram lá a mão de obra, o pedreiro, isso tudo tinha puxado o preço do INCC, os preços da construção para cima numa média. Nesse mês não foi tanto a mão de obra que teve esse papel, mas a gente vai, depois eu conto direitinho para... eu achei que eu ia falar que eu conto porque ia estar na tabela, mas não está na tabela, a gente só mostra o IPC. Então vou contar já para vocês. A gente teve alguns materiais de construção que tiveram aceleração, mas a mão de obra não foi a protagonista de novo, como tinha sido nos outros meses. Claro, né, tem toda a questão de reajuste salarial que acontece em alguns meses específicos e, passado isso, a mão de obra acaba arrefecendo esse peso que estava fazendo no INCC-DI ou no INCC de forma geral, porque no INCC-M, no INCC-10 a gente tinha visto tudo isso acontecer. Mas aqui, né, o ponto que eu queria chegar é que quando você tem reajuste salarial, não é uma inflação para você ficar, nossa, muito triste, porque se você está falando que o preço da mão de obra do pedreiro que está trabalhando na obra subiu por conta de reajuste salarial, e a gente sempre fala de reajuste salarial aqui, né, como é que os setores, principalmente do setor de serviços, não tem organização, dificilmente conseguem ali bons ajustes. Se a construção civil estava ali permitindo bons reajustes, isso não é motivo para ficar triste, dá até um motivo para comemorar que a mão de obra está ficando mais cara, mas é a renda da pessoa que também está aumentando, a renda do trabalhador da construção civil. Embora o mercado financeiro meio que sem coração sempre fale, isso vai pressionar a inflação, porque essa pessoa com mais renda vai gastar e vai gerar demanda, a gente sabe, vocês que assistem mercado e investimentos também sabem, que a nossa inflação que mais está pesando, a variação de preços que mais está pesando no nosso bolso não vem de excesso de demanda, vem de problemas de oferta. E você falar que subir o preço da mão de obra, aumentar a renda da pessoa da construção civil é um fator negativo, você está olhando para a economia como se ela fosse uma planilha e não uma ciência social. Então você tem que entender que essa renda também circula, que ela vai, né, o pedreiro ele vai gastar na quitanda, vai gastar no mercado, vai gastar no comércio, vai comprar um serviço também. Isso também vai gerar renda para outras pessoas e aí a riqueza circula e inclusive volta para governo em forma de arrecadação, e muita gente esquece disso, né? Olha sempre ali num pires raso, né? Com a profundidade de um pires, como eu sempre brinco, porque só está olhando, vai gerar mais demanda, sendo que a gente sabe que o problema principal não é esse. Mas o mercado gosta de falar esse tipo de coisa, mas aqui a gente quebra também esses mitos. Vamos ver como é que ficou acumulado em 12 meses, depois dessa desaceleração, né, um pouco menor da inflação no mês de julho. O INCC, eu estava falando do INCC até agora, o IGPDI cai de 3,83 para 2,91, isso porque a gente está substituindo um valor ainda que estava maior, né, no ano anterior. Então, se a gente pegar julho de 2024 e substituir aqui na média, você tem essa queda, apesar de ter sido uma queda menor do que no mês passado. A inflação acumulada caiu aqui de 3,83 para 2,91. O IPA caiu de 3,23 para 1,93. O IPC, apesar de ter subido nesse mês, também caiu, porque em 2024 a situação tinha sido pior. Então, 4,23 para 4,05. Mas a construção civil aqui aumentou, né? Então teve uma aceleração nos 12 meses de 7,21 para 7,41, e aí muito do que eu expliquei agora, né, dos fatores de mão de obra que acabaram pesando mais na construção esse ano, e isso muito por conta de reajuste salarial de pessoas que trabalham no setor. Agora vamos ver o que
pressionou o nosso bolso mesmo, o que a gente teve de aumento ali de preços, né, ou de variação positiva, porque inflação, quando a gente fala, é disso que a gente está falando, né, de um preço, quanto ele variou de um mês para o outro. Se ele variou, né, aumentou, a gente fala que teve inflação. Se ele caiu de um mês para o outro, então a variação foi negativa, a gente fala que teve queda ou deflação. Então, aqui nas maiores altas, maiores vilões do nosso bolso nesse mês de julho, a tarifa de eletricidade residencial continua aqui, protagonista de todos os índices mostrados até agora nos últimos meses. Isso porque a gente teve reajuste, a gente teve mudança de bandeira tarifária também, e isso faz com que a tarifa de energia elétrica, então a nossa eletricidade, chegue mais cara, né? A eletricidade chegue mais cara na nossa casa. O jogo lotérico, que eu tinha comentado já, inclusive no IPC10, se não me engano, que já tinha aparecido ali, porque teve reajuste de todas as fezinhas, né? Então, as loterias oficiais ali tiveram, todas elas tiveram reajustes, né? Então, Mega Sena, Loto Fácil, o que mais que tem? Quina, enfim, todos eles ficaram mais caros, teve reajuste do preço dos jogos lotéricos. E é interessante que ele apareça aqui, né, com 13,26, porque no IPCA passado isso já tinha aparecido também, no IPCA 15. Os jogos lotéricos apareceram como maiores altas, né, como preços que variaram mais ali para cima. E o efeito era limitado porque a gente estava olhando só 15 dias e ainda assim o peso, né, na ponderação ficava lá embaixo, então não era um grande destaque. Mas aqui a FGV, na medição, colocou entre as principais altas que pesaram no nosso bolso em julho. Passagem aérea também tem um peso maior no índice da FGV, então ele sempre está em destaque quando tem variação, 4,59 de alta. O aluguel residencial subiu 0,74 também e o condomínio ficou mais caro. Então, morar em prédio alugado aqui, né, ficou mais caro em julho. Você vai ter um aumento no aluguel e um aumento no condomínio de 1,04. Pensando nas maiores quedas do mês, o que aliviou o bolso em julho? A gasolina continua mostrando queda, aí, mais uma queda de preço de combustíveis no geral e a gasolina contribuindo para isso, 1% de queda. A batata inglesa, que teve uma alta aí por alguns tempos, agora traz uma queda de 19,84%. O seguro facultativo de veículo, que também já tinha aparecido em outras pesquisas, cai 2,75 aí no mês, a cebola 13,94 e o arroz 2,49. Aí queria chamar atenção para alguns pontos, porque tem alguns itens alimentícios que estavam pressionando bastante o nosso bolso, que mostrados foram vilões por vários meses e que agora, até por questões climáticas, questões de oferta, começam a ter alívio no preço, e a gasolina também. Então, uma boa notícia vindo do IGPDI de uma forma geral, porque a gente teve queda em preços que acabam pesando mesmo no nosso dia a dia, no nosso orçamento. Então, combustível, alimentos, então quedas importantes e que, se continuarem assim, podem trazer um alívio, inclusive para algumas rendas menores, no caso dos alimentos, e rendas médias, no caso dos combustíveis. Então, vamos esperar o IPCA final para ver se isso também se traduz na queda do IPCA, que é o que a gente quer ver lá no final, como é que vai ficar, né, o IPCA oficial aqui do Brasil, a inflação oficial aqui do Brasil, e como é que isso vai afetar o nosso bolso lá no fim das contas. Agora eu vou contar, ó. Gente, hoje eu tô assim de saúde. Vou devolver lá para o Diego, para ele contar para a gente como é que ficou o Focus dessa semana, porque hoje, por incrível que pareça, vamos chegar até o fim do roteiro. Eu tô muito orgulhosa. Diego, conta pra gente. Segunda-feira costuma ser um dia meio difícil, né, Débora? Mas estamos aqui. Enfim, o mercado financeiro cortou pela 11ª semana seguida a previsão de inflação para este ano. A expectativa para 2026 também caiu. O boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central do Brasil, mostrou ainda que o superávit da balança comercial foi revisto para baixo, agora de 65 bilhões de dólares em 2025 e 69 bilhões de dólares em 2026. Já a previsão de entrada de investimentos estrangeiros direto no Brasil seguiu firme em 70 bilhões de dólares para 2025 e o mesmo valor para 2026. Débora? Vamos entender o que mais apareceu no Focus, né? Porque hoje o Diego contou coisas que a gente normalmente não coloca aqui na tabela, até para vocês verem que o Focus traz outras projeções, além de IPCA, de PIB, de câmbio e de taxa de juros, que é o que normalmente a gente comenta aqui.
Mas o IPCA, né, que tem sido revisado quase toda semana pelo mercado financeiro, caiu de novo. Foi uma queda muito brusca? Não, não foi uma queda muito brusca. Mas o IPCA final aqui do ano de 2025 já está cada vez mais perto do teto da meta. Ele estava muito distante. Para quem lembra, lá no começo do ano estava acima de 6%. Então, o mercado esperava uma inflação final em 2025 muito distante do teto da meta e acima de 6%. Uma inflação consideravelmente alta aí, perto do que a gente tinha tido no ano passado. E como, né, historicamente, pelo menos nos últimos anos recentes aqui a gente teve. Mas o mercado estava esperando uma inflação muito maior. E até a desculpa, a justificativa do mercado, até se quiserem colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar o quadro, a justificativa do mercado financeiro era que a gente estava crescendo demais. Então, aquela historinha que eu contei do pedreiro é mais ou menos o que o mercado pensa de todo mundo. Então, se a gente tiver um crescimento acima do nosso potencial, que é o que eles usam de justificativa, e aí o cálculo do PIB potencial de cada um a gente não sabe, né? Qual será que foi a fórmula? Porque ninguém divulga a metodologia. Então, como você está chegando nesse PIB potencial do Brasil? Essa é uma discussão que a gente pode ter, até porque há anos, né, anos passados, aí eu ouvi falar que o PIB potencial do Brasil tinha que crescer. E aí agora, né, que a gente começou a ter crescimento, aí o PIB está crescendo acima do potencial. Então não teve revisão do PIB potencial como estavam esperando há alguns anos, né, lá no passado. Pelo menos há 5 anos atrás. Então, essa discussão do PIB potencial acaba ficando ali meio que etérea, né? Ninguém sabe como é que foi calculado, porque ninguém abre a metodologia para chegar naquela métrica. Isso dos agentes de mercado que usam isso de justificativa. Então, a justificativa era: a gente está crescendo acima do potencial. Se você cresce acima do potencial, você gera inflação. E esse crescimento acima do potencial estaria pressionando o IPCA para cima. E isso era a história contada. Por quê? É mais ou menos o que a gente estava falando ali. Um desemprego mais baixo, que ia gerar uma renda também maior para as pessoas iam ter uma demanda muito forte, essa demanda ia fazer com que os preços subissem, porque as pessoas iam demandar mais bens e serviços. E aí os preços dos bens e serviços iam subir com a demanda das pessoas que estão com mais renda, porque a economia está girando, a economia está acelerando e crescendo. Só que a gente viu que não foi assim, porque o mercado teve que revisar o PIB para cima em alguns meses desse ano e algumas semanas também. Agora deu uma pequena ajustada aí para 2,21 em 25 e 1,87 em 26, caiu um pouco, mas para quem lembra, o mercado subiu a projeção do PIB aqui várias semanas seguidas também. E aí você vê que essa história não cola, porque você teve o crescimento, o IPCA não explodiu, a gente não tem um problema de demanda, até porque essa demanda ficou muito reprimida lá no passado, na pandemia, por exemplo. A gente passou anos com essa demanda não acontecendo, tanto que se baixou a taxa de juros lá no chão e não teve crescimento. Por que não teve crescimento? Porque não tinha expectativa de demanda. A demanda estava ali muito reprimida, os salários ficaram andando de lado por muito tempo, ninguém conseguia reajuste e ganho real. Então, tudo isso fez com que a economia ficasse realmente enforcada, mesmo com a taxa de juros lá embaixo. Porque você pode ter uma base de comparação para o seu lucro baixa. Então, quando a taxa de juros estava 2%, você precisaria ganhar mais que 2% ao ano para pôr o dinheiro na produção. Então, seria uma comparação ali que, né, não é uma coisa tão... Nossa, 2%, hoje é 15%. Né, para você comparar, né, colocar o dinheiro na produção é 15%. Só que se lá quando estava 2%, você olha para frente e não enxerga a demanda, não vai ter quem compre, não vai ter uma expectativa boa para o futuro, mesmo com a taxa de juros em 2%, você não consegue fazer com que a economia gire se não tiver expectativa de demanda. Se você não achar que as pessoas vão comprar aquilo. Então, a taxa de juros sozinha, ela é uma boa forca mesmo para enforcar a nossa economia, é um bom freio, mas nem sempre ela vai conseguir fazer com que a economia gire se ela estiver baixa e não tiver expectativa de demanda, que aconteceu lá no passado. Então, a gente ficou com essa demanda reprimida há muito tempo e não vai ser agora por uma volta dessa demanda, reajustes reais depois de tantos anos com o salário mínimo andando de lado,
que a gente vai ter essa demanda toda vindo com toda essa força que o mercado esperava. Então agora ele começa a rever a inflação para baixo, até porque se espera uma inflação um pouco mais controlada em alguns itens, principalmente de alimentos, e o PIB também foi levemente reajustado, mas nada disso faz a projeção da Selic cair, porque até já tem toda a sinalização que ela deve continuar alta até o fim do ano, ninguém quer errar a projeção do Focus, já erram os outros, a Selic que tem chance de acertar, ninguém vai mexer. Então a Selic continua em 15%, apesar da inflação estar caindo e a gente ter um PIB quase andando de lado nesses últimos tempos. Então aqui a historinha que o mercado contou já caiu por terra, mas eles precisam dessa justificativa e isso acaba permeando noticiários, expectativas de outros agentes e a gente sabe como é. Bom, agora vou entregar para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL, que eu já estou atrasada, então vocês estão em mais que excelente companhia agora com o William De Luca e o Guga Noblat. E eu volto amanhã para trazer os principais aspectos do dia. Se amanhã cedinho a gente já tiver as medidas anunciadas, a gente conta para vocês. Um beijão e até lá, pessoal. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online, gratuita, para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.